Ai, velho, logo hoje que eu ia voltar pra academia, minha coluna está me matando. Logo hoje, cara, logo hoje que eu ia voltar. Você já não teve mais desculpa assim, né? Logo hoje que eu ia fazer tal coisa, aconteceu isso. Bom, se tu não me conhece, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade, e aqui nós conversamos sobre a vida de maneira geral, né? Logicamente contextualizando com questão de psicologia, de filosofia, que é algo que eu particularmente gosto muito, e a ideia de a gente conversar aqui, né, ter conversas sobre alguns pontos. E talvez você já tenha reparado, se tu me acompanha, né? Mas eu retirei meu aparelho, ó. Estou livre do meu aparelho ortodôntico, né? E que legal. E eu passei 14 meses com o aparelho. 14 meses. Estou gravando este vídeo em março de 2024 e retirei semana passada. Ainda era fevereiro, dia 28 de fevereiro. Então eu passei 14 meses, eu coloquei em dezembro de 2022 e então dezembro de 2023 um ano, isso, 14 meses. Então vamos dizer que desses 14 meses a gente tem aí uns 420 dias. E aí nesses 14 meses eu fiz 14 manutenções. E dessas 14 manutenções, geralmente ali a gente sente um incômodo, né? Uma dorzinha ali, uns 2, 3 dias no máximo, né? Então 14 vezes 2, sei lá, 38. Eu tive que extrair os 2 sisos inferiores, né? Porque imprensa, né? Toda mordida ali, o espaço, e não tem espaço para ter o alinhamento, né, direitinho e ajustar a mordida. Então aí é preciso tirar, extrair, fazer a extração dos sisos quando necessário, que foi o meu caso, né? Inclusive, abre um parênteses aqui, já foi a segunda vez que eu coloquei aparelho, né? Há uns 10 anos, mais de 10 anos para trás, eu usei aparelho e na época o dentista optou por não fazer a extração do siso, e aí acabou que retornou, né? Muita pressão, acaba que o dente retorna. Fora uma negligência minha também com o uso de contenção, essas coisas que ajudariam na manutenção do tratamento que havia sido realizado. Fecha parênteses. E aí na extração do siso, sei lá, passei uns 4 dias ali sentindo aquela dor, um incômodo da cirurgia. E além disso também, depois uns 3 dias mais me adaptando. Enfim, e o que eu quero dizer com tudo isso? É que eu passei 420 dias em processo de tratamento e eu tive mais ou menos uma consciência desse processo todo, ou seja, esse processo ele estava em primeiro plano, me gerando uma dor física ou um incômodo estético, né, porque eu achava feio na hora de sorrir e tal, muita informação. E aí depois eu ainda comecei a usar óculos, barba, como minha esposa diz, né? Meu Deus, tua cara tá cheia de informação. É sobrancelha grossa, é óculos, é aparelho, é barba, é muita informação para a gente processar, né? E aí, além desses incômodos estéticos também. Então vamos dizer que esse processo todo estava em primeiro plano na minha consciência por cerca de 60 dias, bora botar assim? Então eu passei 420 dias em processo, em tratamento, mas somente 60 dias sofrendo. 60 dias sofrendo, né? Então se a gente for botar proporcionalmente, de 430 menos 60, sei lá, ainda sobra mais de um ano em que eu estava em processo de tratamento, mas eu não estava sentindo o incômodo daquele processo. E por que eu não estava sentindo o incômodo daquele processo? E aqui é o ponto que eu quero conversar
hoje aqui, né? Por isso que eu trouxe essa história toda. E por que eu não senti, né, o incômodo daquele processo nesses outros 370 dias? Porque eu estava simplesmente focado nas minhas tarefas, eu estava presente no momento presente. Então eu estava focado na minha rotina. Eu estava namorando, eu estava conversando com minha esposa, eu estava fazendo a minha atividade física, eu estava trabalhando, né? Eu estava nas minhas atividades religiosas, indo para a igreja, saindo com os amigos. Então eu estava ali no presente momento, ou seja, eu estava cuidando da rotina. Eu estava ocupado com a rotina. E eu não estava pensando no negócio, a não ser quando eu ia fazer a manutenção, que aí a rocha daqui, aperta dali, estica dali, mexe pra cá e tal. E eu pensava, poxa, quando que isso vai durar? E faz isso, e faz aquilo outro, e não sei o que. E velho, eu tenho uma gastura de dentista, minha dentista, se tu estiver assistindo isso, tem uma gastura que aí vira de cabeça para baixo e abre a boca e eu me engasgo e é uma agonia, né? É um desespero, né? Então, mas tirando esses breves momentos, o resto do tempo eu estava ocupado na minha rotina, eu estava ali na minha tarefa, de boa, no meu dia presente, enquanto eu estava em processo de tratamento. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que muitas vezes a gente está em processo de tratamento, está em processo de cura emocional, a gente está em processo de cura existencial, a gente está em processo de cura psicológica, psíquica, processo de libertação da alma. E muitas vezes a gente nem percebe, logicamente. A premissa é, eu estou em tratamento. A premissa é, estou tendo as estratégias adequadas para eu me considerar em tratamento. Ponto. Os meus dentes não iam ficar certinhos, alinhadinhos, se eu não estivesse no dentista. E o princípio é o mesmo. Quantas pessoas eu já não atendi que um dia, uma sessão, vieram e relataram assim, meu Deus, Otton, olha só, cara, nem tinha percebido, mas eu agi diferente essa semana. Eu não estava nem percebendo, mas olha, rapaz, eu vim me dar conta de que eu respondi de maneira diferente para essa situação bem aqui, que toda vez acontecia isso. Ou seja, quando a pessoa ela se submete ao processo com as estratégias corretas, com as estratégias adequadas, com os melhores recursos, ela vai se submetendo àquele processo e ela continua focada na sua rotina, muitas vezes ela não percebe até a evolução que ela vai tendo, até que uma hora aquilo ali vira um insight. Olha, velho, percebi que já não sofro tanto com esse negócio. Então, muitas vezes a tua cura vem e você nem percebe, caso você esteja focado no teu dia. Caso você esteja focado na rotina. E às vezes isso daqui para uma pessoa ansiosa, por exemplo, parece ser algo difícil, né? Porque os pensamentos eles puxam para um outro lugar. Então é muito difícil ficar na rotina. Mas não é à toa que uma das estratégias mais eficazes que a gente tem, cientificamente falando, são as estratégias de relaxamento, de meditação e de presentificação. O famoso mindfulness, né? Então é isso, eu queria conversar com você hoje acerca dessa importância. De quando você está na premissa do tratamento, com as melhores estratégias, com as melhores ferramentas, e você está nessa premissa, e você consegue de algum modo estar focado na tua rotina, um dia você vai despertar e vai, velho, melhorei. Um dia, do nada, tu vai acordar e falar, cara, eu agi diferente. Velho, não tô mais sofrendo com isso.
E é assim que acontece. É dessa maneira que acontece. Um dia tu desperta, um dia tu acorda e fala assim, esse negócio aqui já não mexe mais comigo. Então a percepção de cura, a percepção de melhora, ela sempre vem a posteriori, não tem como. Né? Ela sempre será uma medida depois do negócio acontecer. Depois do negócio acontecer. Então, fica com esse site. E aqui eu te dei algumas dicas. Se você está no processo, fica no presente. Como? Mindfulness, relaxamento, presentificação. E eu já devia encerrar o vídeo aqui, mas eu vou abrir mais um pouquinho aqui a nossa conversa. Tem um livro do Ortega y Gasset, filósofo espanhol, chamado Meditações do Quixote. E nesse livrinho, ele fala assim, fala mais ou menos assim. O homem, ele tem que viver apaixonadamente. O homem tem que viver apaixonadamente. O homem tem que ter uma curiosidade pela realidade. Então, com essa provocação do Ortega, te leve a estar um pouquinho mais presente. E depois, quem sabe, a gente pode aprofundar nessa provocação dele. Tá bom? Beijinhos. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha esse vídeo aí. Deixa o like. E até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.